professor Remy Trudel, ao nosso eterno embaixador, professor Normand, e, em especial, ao meu querido amigo e companheiro de estudo, o querido Cupertino. Peço licença a todos os brasileiros que estão nos acompanhando nesse evento, se porventura me for repetitiva em alguns dos elementos que aqui apresentar, até porque todos nós somos coautores da Estratégia de Saúde da Família e, nesse particular, do seu antecessor, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. E digo que somos coautores porque estou aqui com a professora Eliana Dourado, que junto comigo e tantos outros brasileiros que aqui não estão, organizamos e ajudamos a implantar o Saúde da Família no Brasil. O meu país, como todos conhecem, é um país de dimensão continental, um grande país, no sentido territorial, mas eu tomei a liberdade, assim como o Jurandir apresentou aqui o Cearenseis, eu trouxe algumas imagens do meu querido Brasil e não podia deixar de trazer o ponto mais extremo das Américas, que é na minha querida João Pessoa, a cidade e o estado onde eu nasci. Esse é um pouco do que eu vou tentar, em 20 minutos, não sei se vou dar conta, percorrer essas quatro dimensões, né? O Agente Comunitário de Saúde no meu país, as concepções e praxis, o ciclo de desenvolvimento do Saúde da Família no Brasil e um pouco um balanço, obviamente, muito sintético de suas ações, né, e algumas das evidências dos seus resultados. E aí, de forma muito ousada, já me antecipo, falar do futuro no sentido de reconhecer que muitos fizemos, mas que é necessário ainda fazermos mais, muito mais. E aí denominei dos atuais dilemas e desafios do Agente Comunitário de Saúde para todos os municípios brasileiros. Quando nós pensamos os agentes comunitários de saúde em 1991, nós fomos, de certa forma, entre aspas, obrigados a reconhecer que a experiência de agentes comunitários de saúde tinha, ainda que em menor proporção, espalhados em vários lugares, em vários municípios, em vários lugares do país. Mas não tinha uma estratégia em que o governo federal assumisse como uma estratégia que pudesse contribuir com a reorganização do modelo de atenção à saúde e com uma outra forma de organizar e de prestar atenção e cuidado à população brasileira no que se refere ao componente da saúde. Então, incorporaram agentes comunitários de saúde no Sistema Único de Saúde, recém-criado, e abro um parênteses, sempre digo que o agente comunitário de saúde ele nasce para e passo com a construção do Sistema Único de Saúde, porque ao ser criado em 1988, sob força da Constituição Brasileira, de fato, o seu processo organizativo ele toma fôlego a partir dos anos 90, com a edição de duas grandes leis que todos os senhores conhecem, que é a Lei 8080, que regulamenta o sistema, e uma outra lei complementar, que regulamenta a forma de repasse de recursos para os municípios brasileiros e estados, e a sua forma de participação social nesse sistema. Então, por isso, digo que os agentes comunitários de saúde ele tem essa tarefa de não só contribuir com essa organização do sistema de saúde, mas, mais do que isso, com esse propósito de contribuir nesse novo formato, né, que eu chamo aqui de novo modelo de atenção integral à saúde da família, compatível com as reais necessidades de cada família, em cada lugar onde elas moram, vivem, trabalham e têm os seus sonhos. Pensarmos em 1991, quem seria então esse sujeito? Qual era o perfil que nós deveríamos definir para esses agentes comunitários de saúde? E esse foi um dos grandes consensos, embora não fácil, dado a dimensão do país, de se construir um perfil em que todo o território brasileiro pudesse, se não obedecer, mas pelo menos tomá-lo como valor e como um princípio. Nós definimos que esse agente comunitário de saúde deveria ser, por essência, um morador daquela localidade onde ele fosse trabalhar, tivesse um espírito de liderança, fosse um sujeito que reconhecesse as necessidades de sua população, em sendo daquelas comunidades, e estabelecesse, então, esse vínculo de solidariedade,
fosse um sujeito que pudesse imprimir uma certa liderança entre as suas famílias. Definimos que ele deveria ter, no mínimo, 18 anos, obviamente. No Brasil, há mais um parênteses, nós temos uma luta muito grande contra o trabalho infantil e, portanto, nós temos, embora reconhecendo vários adolescentes dispostos a trabalhar no programa de agentes comunitários de saúde, eles deveriam, então, ter a idade de 18 anos. Saber ler e escrever, desde a origem, nós defendemos isso porque vários dos estados nordestinos, nós tínhamos grandes lideranças, especialmente mulheres com espírito de solidariedade, de contribuir com as suas comunidades, que só sabiam ler e escrever. Olho para o Jurandir e recordo perfeitamente quando implantamos os agentes comunitários de saúde no estado de Ceará, e tinha mulheres que não sequer sabiam ler e escrever e que eram grandes líderes e conseguiram reduzir a mortalidade infantil de forma drástica. Por exemplo, tinha vários municípios que mais de 200 crianças morriam antes de completar o seu primeiro ano de vida. Em algumas localidades até mais que isso, 250, todos nós sabemos disso. E dispor, então, de 8 horas para trabalhar. Esse foi o perfil que nós construímos dos agentes comunitários de saúde. Uma vez definido o perfil, uma outra questão nos veio à baila, de como, então, escolher esses agentes comunitários de saúde. Se eles não tinham uma formação prévia na questão específica do setor saúde. Então, resolvemos escolher por um processo seletivo simplificado, cujo balizador seria essa pessoa estar disposta a trabalhar, né, ter esse vínculo comunitário e mais do que disposto a trabalhar, né, eles pudessem, numa entrevista individual e depois coletiva, assumir o compromisso de que ele estaria ali em tempo integral, cuidando da saúde dessas pessoas, e está disposto, inclusive, a se inserir no processo de capacitação, ou que nós podemos chamar de um processo de educação permanente ao longo do seu trabalho. E que ele respondesse uma tarefa, ou tivesse uma responsabilidade central, que era desenvolver atividades, sobretudo de prevenção, mas sem esquecer a sua grande missão, que é uma missão de ajudar as populações a cuidar de sua própria saúde e a compreender os princípios e os valores que são balizadores de um processo de promoção da saúde. E esse processo de trabalho nós organizamos em microáreas, onde os agentes comunitários de saúde eram vinculadas a cada uma dessas microáreas, onde eles tivessem como responsabilidade de acompanhar no cotidiano do seu trabalho, em média, 150 famílias, ou seja, 750 pessoas a cada microárea onde eles fossem trabalhados. E mais do que isso, não bastava apenas essa definição de microárea, mas era importante definirmos um instrumento de monitoramento e avaliação, onde a gente pudesse acompanhar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e pudéssemos, de certa forma, medirmos o resultado do seu trabalho a cada microárea ou a cada conjunto de microárea que compunha o conjunto desses municípios. Ainda na formulação do programa, nos foi instigado a saber, então, o que é ser esse agente comunitário de saúde. E definimos, e isso virou uma espécie de palavra-força no Serviço de Saúde brasileiro, que os agentes comunitários de saúde nada mais seria do que um elo de ligação entre as reais necessidades de saúde das pessoas, das comunidades, das famílias e os serviços de saúde ali organizados. E aí nós estamos falando do serviço de saúde do primeiro ponto do sistema, que são os serviços básicos de saúde ou os serviços, como chamamos todos nós, de atenção primária à saúde. Mas essa experiência de agentes comunitários de saúde no Brasil, ela não nasce apenas em 94. Nós temos um ciclo de evolução dessa estratégia, que precisamos intelectualmente sermos honestos e reconhecermos, de que ele vem desde a década de 60, com a incorporação dos antigos chamados visitadores sanitários, né, criado pela antiga Fundação CESP. Na década de 70, com os chamados auxiliares de saúde, no projeto de interiorização de ações de saneamento, denominado PIAS, né? E aí eu olho para o professor Francisco e lembro
que um dos grandes formuladores foi o Chicão, que recentemente recebeu uma homenagem num congresso em Belo Horizonte, Congresso de Política, Planejamento e Gestão da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, o Chicão também pensou de trabalhar essa estratégia de ter auxiliares de saúde trabalhando nas unidades básicas de saúde. E ainda o PrEP Saúde, né, que era uma estratégia de formação de pessoas para trabalhar nas comunidades. Na década de 80, então, várias experiências se espalharam pelo Brasil. Desde o estado de Ceará, que foi um estado que teve a decisão de implantar os agentes comunitários de saúde em todos os municípios do estado de Ceará. O nosso cearense aí, deu um branco aqui. O Jurandir, obrigada, Chico. O Jurandir foi um dos secretários que mais investiu nessa estratégia de agentes comunitários de saúde no seu estado. Depois, vários estados brasileiros, Goiás, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Vale de Ribeira, Mato Grosso e Rondonópolis, né? E, finalmente, nos anos 90, nasce a estratégia, vamos dizer assim, oficial, né, do governo brasileiro, chamado de Programa, a princípio, Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, que era o chamado PENAX, né? A Eliana deve estar se recordando aí, depois chamado PAX, né? Em 92, o Brasil sofreu enormemente com o cólera, o que estava originalmente pensado, os agentes comunitários de saúde, trabalhar na região nordeste, tivemos que implantar imediatamente na região norte, em função desse fenômeno do cólera, né? E em 94, com base já nas experiências dos agentes comunitários de saúde, nós desenhamos o que nós chamamos Programa de Saúde da Família, hoje tratado como Estratégia de Saúde da Família. E aí foi necessário se criar vários marcos legais para dar sustentabilidade à estratégia de agentes comunitários de saúde e, a partir de 94, da Estratégia de Saúde da Família. E aí eu vou deixar com os senhores, né, vários movimentos impressos pelos próprios agentes comunitários de saúde no Congresso Nacional. Foi reconhecido a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde, foi criado a lei que regula sua profissão, e aí, no final da década de 90, mais do que isso, foi feita uma pactuação com os 3 níveis de governo brasileiro, os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde e o Ministério da Saúde, numa chamada reunião tripartite. Reconhecemos que era importante regular, sob o ponto de vista do vínculo trabalhista, o trabalho dos agentes comunitários de saúde. E, à época, a Presidência da República viu um programa que eu imagino que todos os senhores conheçam, chamado Comunidade Solidária, reconhece o trabalho dos agentes comunitários de saúde como uma agenda prioritária da área social e, enfim, apoia, né, esse movimento da criação da lei da profissão e, sobretudo, de uma cartilha orientadora a esses gestores de como tirar os agentes de saúde de condições de precariedade do seu processo de trabalho, do seu ponto de vista dos seus direitos trabalhistas. Já falei. E, nesse momento, foi necessário revisitar as atribuições dos agentes comunitários de saúde. Não vou citá-los para não cansá-lo, mas gostaria de chamar a atenção de algumas delas. Primeiro, o processo de cadastramento de todas as famílias a qual eles estão vinculadas, o acompanhamento prioritário por ciclo de vida, sobretudo nas ações destinadas às crianças, mulheres, a hipertensos, diabéticos, né, as principais, vamos dizer, fenômenos de riscos, né, que possa acontecer no território onde eles trabalham, né. Então, vou deixar aqui com os senhores as lâminas, para que vocês possam ter ideia de quanto é grande o escopo de responsabilidade e atribuições do trabalho dos agentes comunitários de saúde. E aí a gente gosta de fazer uma brincadeira no Brasil. A cada formulação de políticas específicas, sempre entra algo na mochila do agente comunitário de saúde. Ele vai ser sempre chamado, sempre convocado para fazer algo mais, né? Então, não basta ele acompanhar as ações da criança, né, das mulheres, enfim, uma tarefa que eu diria mais imediata, né, para responder os principais problemas na redução da mortalidade materna e infantil, mas ele também é chamado para outras ações. E aí eu me permiti um balanço em que eu posso dizer o seguinte: o que é que nós aprendemos ao longo de 20 anos implantando os agentes comunitários de saúde no meu país?
Primeiro, que se trata de uma estratégia que guarda em si uma singularidade no seu processo de trabalho. Primeiro, por ser pessoas da comunidade, morar lá, compreender essa comunidade, ter mais facilidade de estabelecer o diálogo, compreender os problemas que essas pessoas vivem e ter mais espírito de solidariedade para enfrentar e tentar, se não resolver os problemas, entre aspas, denunciar essas questões que estão circulando nos territórios a qual eles são vinculados. Seguramente o trabalho dos agentes comunitários de saúde ampliou o acesso aos serviços de saúde, sobretudo nos territórios que nós chamamos no Brasil territórios vazios. Eu falo das zonas rurais de várias cidades do meu país, não só do Nordeste e do Norte. Se pegarmos a própria cidade de São Paulo, vários lugares da periferia de São Paulo não tinha serviço de saúde e a presença dos agentes comunitários de saúde seguramente fez e tem feito a diferença. E os ganhos em saúde propriamente dito. O Brasil, com a inserção dos agentes comunitários de saúde na rede dos sistemas locais de saúde, reduziu a mortalidade da infância, reduziu a mortalidade infantil, ajudou a incorporar nos serviços de saúde de forma precoce as mulheres gestantes, vem ajudando de forma permanente, cotidiana, o controle de hipertensão, de diabetes. Isso é uma tarefa reconhecida não só no mundo da academia, a qual nós representamos, mas no mundo do serviço, como uma contribuição, se não absolutamente direta, mas direta dos agentes comunitários de saúde e, portanto, extensivo às equipes de saúde da família. E, seguramente, essa estratégia de agentes comunitários de saúde, se eu posso ser usada, eu diria que foi uma das primeiras iniciativas de geração de emprego e renda, antecedendo, inclusive, ao Bolsa Família e outras iniciativas de distribuição de renda. A integração das políticas públicas, todos nós sabemos que várias iniciativas de outros ministérios não afetam necessariamente ao Ministério da Saúde. Os agentes comunitários de saúde são convidados a compartilhar das suas ações, por exemplo, no Ministério da Educação, quando o Brasil fez uma chamada pública que de todas as crianças deveriam ir para a escola, os agentes comunitários de saúde, então, estavam lá, contribuindo com a identificação das crianças que estavam fora do seu período escolar. O Bolsa Família, o cadastro dessas famílias, a identificação de vulnerabilidade familiar, estavam aí sempre presentes os agentes comunitários. Na agenda do Verde e Meio Ambiente, aí abro mais um parênteses, uma experiência, inclusive, foi publicada na revista da Organização Pan-Americana de Saúde, um projeto desenvolvido na cidade de São Paulo, quando fizemos a formação dos agentes comunitários de saúde na agenda do Verde e Meio Ambiente, numa boa provocação de fazer a integração das políticas públicas nos territórios trabalhados pelos agentes comunitários. Esse projeto recebeu não só o reconhecimento público, por ser publicado na revista Pan-Americana, mas recebeu um prêmio da Embaixada da Inglaterra pela iniciativa, né, naquela cidade, com a dimensão que é São Paulo, com as diferenças que é São Paulo, com todas as dificuldades que sabemos que é viver naquele grande centro. Nós estamos falando de uma população de quase 11 milhões de pessoas. E eu queria também chamar a atenção para essa singularidade do agente comunitário de saúde, porque, de fato, ele nos auxilia a um processo de descentralização radical, que nós gostamos de chamar de uma capilaridade, de fato, nos auxiliar a pensar redes de atenção à saúde de forma pulsante, de forma viva, em cada microárea que esses agentes de saúde trabalham. Uma outra singularidade é que ele tem um grau, de, entre aspas, aí, de exposição e que o provoca a entrar numa dinâmica social onde ele é, de certa forma, exposto a entender uma série de problemas que não necessariamente os problemas da saúde estrito sensu. Ele se submete à questão de compreender os processos de violência, de desemprego, uma série de outros fenômenos que não deveriam ser somente respondidos pelos problemas pelo setor saúde, mas seguramente deveria ser discutido na perspectiva das determinações sociais do processo saúde-doença, mas também dos processos de outros fenômenos sociais, econômicos, culturais, e faz com que não só nós da universidade, né, da academia, mas do serviço, pensemos e remodelemos, né, esse perfil dos agentes comunitários de saúde aos tempos atuais, ou seja, passado 20 anos do seu trabalho e diante dessas grandes exposições que ele tem,
como que os agentes comunitários de saúde devem, então, adquirir novas e outras habilidades para dar conta dessas demandas. Essa facilidade dele ser da própria comunidade, né, desse vínculo, eu diria, quase familiar, né? Alguns são vizinhos, são amigos, são compadres, conhecidos, né? Eu recém lancei um livro organizado junto com a professora Ana Valéria, onde nós entrevistamos Brasil afora, eu diria mais de 1.000 e poucas agentes comunitários de saúde. O livro se chama Mulheres na Saúde, em que perguntávamos para ela, para as agentes comunitários de saúde, qual era a sua maior alegria ou a sua maior felicidade em ser uma agente comunitária de saúde. Então ela dizia, poder olhar no olho de cada um, saber que é meu vizinho, meu compadre, minha comadre, e saber que estou ajudando a saúde dessas pessoas, em última instância, fazendo com que minhas famílias e as minhas comunidades possam ser mais saudáveis. E essa disposição do agente comunitário de saúde de identificar essas demandas e termos clareza que parte desses problemas não são resolvidos na atenção básica. Parte desses serviços são resolvidos em redes de atenção à saúde. Portanto, revelar esses problemas faz com que os agentes comunitários também assumam essa condição de singularidade, né? E aí, eles estão distribuídos no Brasil afora. Obviamente que nós temos o desafio de que essa cobertura interna a cada município seja, e desejamos nós, em 100% a cada município. Aí nós temos uma cobertura que eu falo de municípios, né, por região. O total de municípios no Brasil que tem hoje os agentes comunitários de saúde. Então, vocês veem que nós temos aí 97,4% de cobertura municipal, eu faço questão de resgatar. E que, ou seja, daqui a pouco o mapa do Brasil, desejamos todos nós, estejam completos, né? Aqui é só uma demonstração por região, onde esses agentes comunitários de saúde estão, né? De certa forma, já falei dos ganhos, né? Na redução da mortalidade infantil, na ampliação da cobertura vacinal, na redução da desnutrição. E eu trouxe aqui esse gráfico para vocês compreenderem o quanto, de fato, nós reduzimos. Por exemplo, em 1990, quando iniciamos o programa, nós tínhamos uma taxa média Brasil de 40,8% de mortalidade infantil e chegamos aí em 2012 com 14,6%. E o Brasil inteiro reconhece que isso também é fruto do trabalho dos agentes comunitários de saúde, né? E a taxa de mortalidade na infância, né, também foi reduzida. E o último trabalho feito pelo Unicef, para não ser apenas dados, né, oficiais, ou seja, do governo, nós também tivemos uma redução considerável na mortalidade nas crianças de entre 0 a 5 anos. Também já falei. Aqui é só uma demonstração desse vínculo, né, que esses agentes de saúde estabelecem com suas famílias. Em algumas famílias, eles precisam se deslocar de várias formas, você vê aí de bicicleta, a pé, no sol, mas com muita disposição de ajudar a cada uma das famílias que eles cuidam. E, por fim, não vou mais cansá-lo, porque o Cupertino já mostrou que meu tempo acabou. Olhando para o futuro, nós temos que compreender que os problemas que os agentes comunitários de saúde hoje vivem no Brasil não são problemas intrínsecos ao programa de agentes comunitários de saúde, nem ao Saúde da Família. São problemas do sistema e do próprio país. O Brasil é um país de muitas complexidades. Faço minhas palavras do Jurandir. Não é fácil pactuarmos um sistema de ponta a ponta do país. É preciso um processo de negociação permanente, diário, com vários atores sociais não só do âmbito do governo, mas das universidades brasileiras, dos movimentos sociais brasileiros. E isso, de certa forma, precisamos investir um tempo razoável para essas negociações. Essas diferenças regionais e municipais também é um problema. Eu trouxe aqui só para os senhores verem. No Brasil, se juntarmos, nós temos quase que 88% da população brasileira reside aí nos municípios entre 10 mil a 50 mil habitantes, né? Então, nós temos problema dessa dimensão, mas também tem problemas em municípios que têm mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, é preciso conjugar aí um esforço de compreender essas diferenças, não só por porte de município, mas dos problemas que a gente tem nesses territórios. Nós temos um problema de crise ainda do próprio modelo de atenção à saúde. Enquanto nós não enfrentarmos essa questão, nós vamos ter dificuldades
de compreender os ganhos sociais dos agentes comunitários de saúde. Então, nós temos aí, ao mesmo tempo que conviver com doenças ainda, né, dos anos 90, e convivermos com doenças que a gente chama do novo mundo, do mundo moderno, né? Estamos falando da violência, enfim. E aí essa convivência é importante que a gente não perca de vista os ganhos que nós já tivemos e que a gente precisa enfrentar os principais desafios, não só na perspectiva da qualidade dessa atenção, mas, sobretudo, de que modelo, de fato, nós queremos para o nosso país e onde nós podemos encontrar parceiros, a exemplo do Canadá e de outros, que possam nos ajudar a compreender qual é o nosso futuro na perspectiva da inserção dos agentes comunitários e das equipes de saúde da família, que é o que estamos aqui a falar, né? E, obviamente, esse desenho é para dizer que esse modelo tem que considerar essa transição não só epidemiológica, mas essa transição epidemiológica nós temos que olhar essa transição também sociocultural, né? Por um lado, como eu disse, essas doenças crônicas e, por outro, as doenças agudas, elas se convivem nos territórios brasileiros e nós temos que compreendê-los. Eu trouxe algumas referências para que quem tiver interesse de conhecer melhor, né, as ideias, os resultados do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Obviamente fui seletiva, como tudo na vida, fiz algumas opções de autores, mas no Cielo, no Google acadêmico, vocês encontrarão outras referências. E, por fim, está aí nossos contatos. Coloco-me à disposição da Colufra, não só em meu nome, da professora Ana Valéria, mas dos professores da Universidade de Brasília. E agradeço mais uma vez a acolhida carinhosa que o Canadá sempre teve conosco. Muito obrigada.